Queridos, dando continuidade aos nossos estudos, convido a todos a abrir a Bíblia em Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vou ler com os irmãos do versículo 11 ao versículo 16. Vou pedir aos irmãos bastante atenção. Eu falava essa semana com os irmãos no grupo de WhatsApp da igreja sobre a importância, a importância do estudo da palavra. Antes de nós lermos o texto, só atente para essa fala, o ministério apostólico de volta à palavra e a própria designação de apostólico e também de palavra já implica que nosso carro-chefe no nosso ministério, ou seja, o nosso encargo ministerial está vinculado intimamente à revelação da palavra, a palavra apostólica. Então, assim, o ministério de volta à palavra não é apenas mais uma igreja. Lógico que nós somos igreja, evidentemente. Mas há muitas igrejas que são como as outras, que não têm algo diferente a oferecer. Se assim fosse, eu costumo dizer que nós poderíamos estar em qualquer outra igreja. Poderíamos usar até mesmo aquela ideia que costuma se usar, dizendo assim, que deveríamos procurar uma igreja, a igreja mais próxima da nossa casa. O problema é que as igrejas mais próximas da nossa casa pode ser que não tenha o compromisso necessário com a revelação de Deus por meio das Escrituras. Então, nós temos um objetivo muito claro, muito específico. Nós não somos igreja por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa do orgulho, da presunção. Até porque o de volta à palavra é um sofrimento constante para se manter de pé do ponto de vista institucional, material. Nós temos muitas lutas. E às vezes, assim, do ponto de vista material ou mercantil, não valeria a pena continuar com uma coisa que não dá dinheiro do ponto de vista mercantil. Não é? Então, se nós continuamos, mesmo a despeito de luta, de dificuldade, é porque existe algo muito maior que o Senhor nos concedeu. Então, assim, o ministério de volta à palavra tem um compromisso com a verdade de Deus revelada por meio das Escrituras. Então, cada membro do ministério, cada irmão, cada irmã que se entende e que voluntariamente se ajuntou a essa comunidade, eu gostaria que cada um pensasse acerca do significado de pertencer e de participar do DEVAP. No sentido de que nós não tenhamos esse ministério como muitas vezes se tem. Você vai à igreja religiosamente, vai aos cultos de maneira social e não para refletir o que está acontecendo, o que nós estamos falando. Tudo que nós falamos aqui é de uma gravidade tal que se todos aqui forem pensar profundamente no que está sendo dito, talvez muitos não permaneceriam, por não concordarem, por não quererem esse caminho. Não que nós estejamos errados do ponto de vista do pensamento filosófico teológico. Eu digo que a pessoa às vezes não sabe nem o que está acontecendo em termos de ensinamento. E é provável que muitos também não veem exatamente por não ter a noção clara do que nós estamos dizendo. Porque se entendesse, viriam. Então, assim, é preciso que nós nos despertemos, estejamos vinculados ao ministério de volta à palavra, mas acordados, despertos, atentos, ouvindo para poder compreender coisas muito profundas e muito graves que estão acontecendo conosco no nosso tempo, no mundo espiritual sobretudo, Então, vamos atentar para isso, em nome de Jesus. Vamos fazer valer o tempo e o esforço que nós dispomos para congregar, para sermos ministério, tá bom? Eu sei que, culturalmente falando, é muito complicada essa questão de estudar, de estar atento, de valorizar coisas complexas, A gente gosta mais de coisas sem futuro. O brasileiro é terrível. Quando eu pensei que não tinha mais nada pior do que quem foi, foi, quem fica, fica. Não, quem foi, foi, quem não vai, fica. O que é óbvio, uma música, não tem uma música que diz quem foi, foi, e quem não vai, fica. Mas é lógico quem foi, foi. Eu pensei, não tem mais nada pior do que isso. Agora apareceu o camarada que disse que perdoa a facada que a Rita tinha dado nele. Quando você pensa que não tem mais nada de ruim para aparecer, aparece a facada da Rita. Misericórdia,
Mas é isso aí, as pessoas gostam de ouvir, é bom, elas curtem, batem palma. Eu fico desesperado quando eu ouço, passando um carro na rua tocando. Só o trechinho já me dá angústia. Que dirá parar para ouvir a tal da Rita. E o pior, o camarada disse que ela podia voltar, ele perdoaria ela pela facada, e tinha saudade do cheiro de fumo e álcool da mulher. Pensa numa mulher fedorenta. Mas o camarada tem saudade da mulher com cheiro de fumo e álcool. Para os irmãos verem até onde nós chegamos, né? E onde nós vamos chegar, vai só piorando as coisas. Então, assim, a despeito da cultura nossa, que é uma baixa cultura, nós temos que repreender isso na nossa vida e criar um outro hábito. Ninguém pode fugir dos hábitos, né? O vício, vamos colocar vício, não no sentido de... mas todos nós temos vícios, que é um hábito a que está acostumado e nós fazemos até mesmo sem perceber. Mas quando você começa a transferir os seus hábitos, que não te legam nada absolutamente, e transformá-los em outros hábitos que trazem coisas boas, o hábito de ler, de estudar, de ouvir uma boa música, né? de congregar para ter comunhão de fato, de ouvir uma palavra para compreender de fato, isso é muito positivo. Vamos mudar os nossos hábitos para bons hábitos. E aí quando aquilo que é bom se torna um hábito, você fará com muito prazer e com muita satisfação. Tá bom? Vamos então à leitura da Escritura. Efésios capítulo 4... Vamos ler do versículo 11. Não, vamos ler do versículo 7, tá? Do 7 até o 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, deixe-me atualizar os irmãos, pelo tempo que nós ficamos sem estudo, só uma breve revisão. A epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola muito profunda, e ela fala de coisas essenciais, no sentido de que ela trata o evangelho de maneira muito simples. Ou seja, essa epístola ela vai falar os pontos fundamentais e básicos do evangelho. Quem compreende claramente o que Paulo diz aos Efésios, compreende de maneira profunda o evangelho. Porque, embora o evangelho seja muito amplo, aqui ele está colocado de maneira sintética, mas sem perder a profundidade. Veja que no capítulo 1, Paulo fala acerca do supremo propósito de Deus, que se reduz ou se resume a quê? Basta você olhar no capítulo 1 de Efésios, né, versículo 22 e 23. Aqui está a súmula do supremo propósito de Deus. Ou seja, como que Paulo, no capítulo 1, apresentasse para nós qual é o alvo, qual é o objetivo, quando ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, qual é o propósito final do evangelho? É ter Cristo como o homem perfeito, o homem profético, lá de Gênesis 1:26, sendo cumprido no final dos dias. Esse homem profético, que é o próprio Cristo, sendo ele o cabeça, e tendo a igreja como seu corpo. E olha que se a igreja é o corpo de Cristo, ela é o quê? É a plenitude de Cristo.
Mas olha que coisa profunda. A igreja enquanto a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ou seja, o Cristo de Deus, Ele próprio é a plenitude. E agora pense você, a igreja enquanto a plenitude da plenitude. A igreja enquanto o receptáculo temporal, ilimitado, por causa da humanidade que é criada, contendo essencialmente a plenitude de Deus em Cristo, agora enquanto o corpo de Cristo. Este é o alvo. Para que isso aconteça, no capítulo 1, Paulo vai dizer que o Pai nos elegeu e nos predestinou para esse fim. Ou seja, eleição e predestinação não estão propriamente para a salvação, embora tenha alguma relação, porque evidentemente aqueles que compõem ou formam o corpo de Cristo, certamente são salvos, evidentemente. Mas a eleição e predestinação visam a formação de um corpo para o Filho de Deus, para a formação deste homem profético que se cumprirá nos últimos dias. Por isso Paulo vai dizer que o Pai nos elegeu e nos predestinou, vai dizer que o Filho então nos redimiu e nos fez sua herança. Daí a ideia de que estes a quem o Pai escolheu e predestinou, eles de alguma maneira se desintegraram de Deus e da criação, e aí carecem de redenção. Entra o Filho para redimir os eleitos, e aí entra o Espírito Santo para tornar-se a si mesmo, o próprio Espírito, o penhor da nossa herança, a garantia, e ele próprio o selo dessa garantia, ou seja, o próprio Espírito imprimindo-se a si mesmo em nós, que é o que vai nos constituir esse corpo de Cristo. Capítulo 1, portanto, fala do supremo propósito. Perfeito? Então, o Evangelho começa apresentando o que Deus pretende de maneira específica em relação à sua obra de criação. Ora, dentro do plano geral, ele tem um plano específico, que é a formação desse corpo, que é o corpo de Cristo. Perfeito? Entretanto, ao entrar no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer qual era, então, a nossa condição quando fomos chamados para o cumprimento deste propósito. Capítulo 2 já trata agora numa perspectiva terrena e temporal. Veja, o capítulo 1 fala de Deus na eternidade, estabelecendo um propósito eterno. Capítulo 2, como de um salto do céu para a terra, agora o apóstolo Paulo olha para o tempo, e este homem eleito predestinado numa condição de sem Deus no mundo, de desintegrado, o que na teologia convencional dizem ser a queda do homem, e que nós preferencialmente preferimos a ideia de desintegração. O homem que se desintegra do todo, no plano da sua consciência e do seu coração, se afasta de Deus, como que, por exemplo, um planeta saísse da órbita do Sol, se tornasse agora um astro errante, peregrino, sem órbita, sem rumo, sem direção. E aí o capítulo 2 vai dizer como que Deus, nesse plano eterno, ele já propunha uma redenção para trazer este homem de volta a essa órbita, redimir o homem, resgatar o homem a esse centro que é o próprio Cristo, o Redentor. Ele vai colocar no capítulo 2 o centro dessa obra como sendo a cruz. A cruz como sendo a mensagem ou a figura do Cristo, a palavra do Cristo, ou que seja o próprio Cristo como uma fonte de atração de todos esses que um dia se dispersaram. A cruz sendo o encontro onde todos são ali em Cristo reconciliados. A ideia da salvação é a ideia de reconciliação. Não se pode falar de redenção, não se pode falar de salvação sem falar de reconciliação. Entendam isso. Por quê? As pessoas pensam, salvação assim, o homem vai para o inferno porque bebe cerveja, vai para o inferno porque fuma cigarro, vai para o inferno porque dança forró, vai para o inferno porque canta a música da Rita, vai para o inferno por causa disso e aquilo outro. Nada disso, é tudo mentira. O homem não vai para o inferno e nem para o lago de fogo por causa dessas coisas. O homem, ele só pode sofrer a morte eterna como a consequência de ter ele se separado da vida. Deus é a vida. Imagine esse homem que agora, criado na vida, podendo subsistir tão somente na vida, começa um processo contínuo de desintegração espiritual e de afastamento da fonte da vida. Quanto mais o homem se afasta da fonte da vida, mais ele sofre a consequência de estar distante da vida, fonte de todo bem. Quanto mais o homem se aproxima
da vida, mais ele experimenta os benefícios e as benesses da vida. Quanto mais ele se afasta, mais ele vai ficando, mais ele vai se perdendo e vai se privando. Deus não priva ninguém. O homem vai se privando de Deus, consequentemente da vida e de todas as bênçãos provenientes da vida. Todos os sofrimentos humanos, todos, de qualquer ordem que você imaginar, é consequência desse afastamento, dessa desintegração. De modo então que, quando o Evangelho fala em salvar o homem, resgatar o homem é trazê-lo de volta para a vida. É o que está em Jeremias capítulo 2, que sendo Deus a fonte, um manancial de águas vivas, o homem, abandonando o manancial, cavou para si cisternas rotas. E como diz Isaías, que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar. Como se Deus tivesse falado assim: eu não vou dar mais para vocês o pão, não vou dar mais a saúde, não vou dar mais a alegria, vocês agora vão se ver comigo. Deus não é menino para ficar com essa birra. Não, as mãos de Deus estão sempre estendidas. Aí Isaías continua dizendo: mas são os vossos pecados que vos afastam da fonte da vida, né? Que vos afastam de Deus. Então, quando diz de salvação e redenção, é o ato de Deus trazer o homem de volta a essa fonte. E isso não pode ser feito pela força. Se dependesse da força de Deus, porque Ele é todo poderoso, não haveria nenhum perdido absolutamente. Como o homem é um ser racional, depende do homem ser iluminado, e mesmo sendo iluminado, esse homem precisa responder positivamente a esta luz. Para aqueles que acham que o homem não pode negar o conhecimento da luz, leia o Evangelho de João. Capítulo 1 já começa ali em João, dizendo que a luz veio ao mundo, mas o homem, por amar mais as trevas, se afastou da luz. E o capítulo 8 de João faz uma demonstração pictórica dessa verdade, quando diz que, sendo Cristo a luz do mundo, e havendo Cristo iluminado aqueles homens que acusavam aquela mulher pega no flagrante de adultério, eles, embora soltassem as pedras e não apedrejassem a mulher, retiraram-se tristes e acusados da própria consciência. Eles se retiraram diante da luz. Por que não cair prostrado diante da luz? Então eles rejeitaram a luz. Perfeito? E Hebreus capítulo 4, né? Versículos 6, 7, 8 e 9, 6 a 8, o escritor aos Hebreus vai dizer que o povo hebreu que matou a Jesus Cristo, que negou a Cristo e não o recebeu como Salvador, eles foram iluminados, mas sendo iluminados, diz o escritor aos Hebreus, eles caíram, eles apostataram-se. No sentido literal, deram as costas à verdade. Bem, de todo modo, falar em salvação é falar de trazer de volta. Entenda isso. Quando as pessoas me perguntam hoje em dia: pastor, pode o homem perder a salvação? Essa pergunta para mim, ela está tão ultrapassada, ela é tão inadequada. Pastor, mas você já pregou esses temas? Já preguei, lógico. Eu já preguei que tinha que guardar o sábado, não é? Mas aí o entendimento vai aumentando. Quando a visão orgânica veio, que nós entendemos que nós não tratamos com doutrinas nem dogmas, mas com experiências, e que as doutrinas têm a sua importância apenas para explicar pedagogicamente a experiência, e não o contrário, não é a doutrina que determina a experiência, porque a teologia cria a doutrina para determinar a sua vida. Não dá certo. Nós usamos a doutrina para descrever e não prescrever o homem. A doutrina descreve o que acontece, é um fato. Creia você, não creia na doutrina, está acontecendo, seja as coisas positivas ou negativas. Então, quando fala de salvação, a pessoa pergunta: pode o homem perder a salvação? Fala, como é que ele pode perder? Salvação não é uma coisa que é entregue para você, não é um documento judicial, não é um ingresso para o céu. Salvação não tem nada a ver com carteirinha de membro, com batismo nas águas, com comer pão e vinho da ceia do Senhor, como dizem. Tem nada a ver com dízimo, nada a ver com não beber, com não fumar, com não dançar, com não... Nada disso. Salvação é o coração do homem sendo trazido de volta para Deus. Se não há esse voltar do homem para Deus, não há salvação de nenhuma espécie de nenhuma natureza.
A salvação é esse acontecimento, é esse voltar. Um coração que volta, ou que está voltando, ele está sendo salvo. Porque o inverso é verdadeiro. O que está perdido é o homem se afastar, está se perdendo. Salvar é voltar. Não tem como ele continuar lá, salvo. Ou estar lá dizendo, serei salvo quando Jesus voltar. Bobagem isso aí. Isso é só teologia. E esse voltar, ele só pode acontecer, explica-se aqui no capítulo 2, mediante a cruz. A cruz é o grande símbolo da salvação. Pastor, mas e o que tem a cruz? Os católicos têm uma cruz na parede. Você entra no tribunal, tem uma cruz na parede. Você vai a uma delegacia, tem uma cruz na parede. Muitos fazem uma cruz no braço, ou levam um crucifixo no pescoço, não importa. Mas nada disso é a cruz. A cruz, na linguagem de Deus, não é um artefato, não são dois travessões, tampouco é meramente símbolo do cristianismo, como disse Constantino. A cruz é uma mensagem. Por isso que Paulo vai falar sobre a mensagem da cruz. O que é a cruz? A cruz é primeiramente a ideia do não ser. Por quê? Porque o Cristo de Deus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, para sofrer a morte de cruz. Então, quando estava o Cristo lá crucificado, poxa, isso é um paradoxo. Em que consiste o paradoxo? Ora, se eu fosse o Cristo, eu costumo dizer isso, até numa contradição do que eu próprio estou dizendo, mas eu me coloco como todos os homens, eu estaria no mínimo na praia. Já que eu não tenho outro paradigma de onde está, de outro lugar melhor, né? Falaria então como Marcos Bellucci, né? Eu poderia estar em Dubai, né? Poderia estar em qualquer lugar, numa galáxia, ele fala de alguma coisa nesse sentido, não me recordo bem, mas não numa cruz, pregado, crucificado, cuspido, xingado, humilhado. Eu não falo nem da dor, porque a dor é superável. Centenas ou milhares de homens morreram crucificados, torturados, muito mais que o Cristo de Deus. Não estou desmerecendo o sofrimento. O problema é, quem é esse que se permite? Quem é esse que se entrega? Quem é esse que, sendo a própria razão, não desmente a irracionalidade humana? No mínimo eu deveria fazer um sermão e explicar o quanto aqueles homens estavam errados. No mínimo, eu ia usar de toda a argumentação possível da razão para tentar provar que eu estava certo e eles errados. Mas não, o Cristo se cala. Ele poderia descer um raio, matar todo mundo. Ele poderia, quando alguém triscasse nele, levar choque. Ele podia fazer qualquer coisa, qualquer prodígio. Mas não, ele se passa como quem não pode absolutamente nada. Isso é a mensagem da cruz. É o não ser. Qualquer sentimento de querer ser, mesmo sendo, é contrário à cruz. Isso é salvação. Ser trazido de volta a Deus é ser trazido para a cruz. A cruz é o centro onde todos os de antes e os depois devem convergir em salvação. Entendem isso? Então, se a cruz é o não ser, a cruz também, outro significado da cruz, é um instrumento de destruição daquilo que quer ser não sendo, que é a destruição do ego. Para Cristo não pode ser a destruição do ego porque Ele é. Se Ele é, Ele não pode ter ego porque Ele é. Agora, o problema é que o homem não sendo, quer ser o que não é. Aí a cruz para o homem perdido vai destruir o ego. Isso é salvação. Somente aqueles que voltam nesse sentido experimentam salvação. Capítulo 2. Então nós temos aqui o propósito de Deus no capítulo 1. Nós temos a solução de Deus para o problema da desintegração humana no capítulo 2, que é a cruz, enquanto instrumento de redenção. Mas além de redenção, a cruz também é, no capítulo 2 diz, reconciliação. É impossível que o homem desintegrado, ao retornar a Deus, por meio de Cristo, por meio da mensagem da cruz, que é o não ser sendo,
e a destruição do ego que quer ser não sendo, é impossível esse homem retornar e não ser reconciliado. Paulo vai dizer no capítulo 2 que na cruz é destruída toda a inimizade. Reconciliação. O que significa que o que chamam queda, eu vou estar sempre repetindo o que chamam, para não criar desinformação, para vocês vincularem, né? O que chamam queda, nós chamamos de desintegração, gera inimizade. A inimizade do homem contra Deus, a inimizade do homem contra si mesmo, a inimizade do homem para com a criação e a inimizade do homem para com o outro homem. São 4 níveis de inimizade. No caso aqui, Paulo coloca como exemplo, né, maior, no âmbito em que ele escreve, a inimizade entre judeus e gentios. O orgulho da religião, o orgulho da etnia, o orgulho do templo, a parede da separação que literalmente existia no templo. Enfim, ele coloca a ideia de uma parede de separação que a cruz destrói, reconciliando os homens com os homens e os homens com Deus. A reconciliação do homem com Deus é o aspecto mais simples da reconciliação, porque todos, na última das hipóteses, vai dizer que quer estar reconciliado com Deus, né? Lógico, porque afinal ele é o dono do ouro e da prata, né? Quem que não quer ser amigo do ouro e da prata? Amigo do dono do ouro e da prata. Todo mundo quer ser amigo do dono do universo, né? Agora, quando fala de reconciliação consigo mesmo, já é um nível mais complexo. Pastor, como é que é isso? É porque o ser humano ele precisa de estar pacificado na sua própria consciência, com o seu passado e mesmo com o seu presente. E isso dará paz também para o seu futuro. O homem precisa de paz interior. O homem, não raras vezes, não se perdoa. Vocês sabiam que muito da nossa índole negativa, de inimizade, de fofoca, de contenda, de problema com os homens, são reflexo de nós mesmos? Por não nos perdoarmos, estamos cheios de problemas que estão guardados do que vivemos, que nós não nos perdoamos porque fizemos isso, porque deixamos de fazer aquilo outro. O Evangelho nos traz paz com nós mesmos. Você entende que quando você crê no Evangelho, agora você se torna uma nova criatura, um novo entendimento das coisas. E agora o ser reconciliado com a criação é um nível ainda maior. Quando você entende que o rio, ou que as flores, que os animais, que todo o cosmo é parte de uma mesma criação da qual você também faz parte. Você não é superior à criação em nenhum sentido. Se há alguma superioridade do homem em relação à criação, é de ele ser o servo dela. Porque sendo ele o único ser racional a quem Deus criou para dominar sobre toda a terra, então cabe ao homem o cuidar, o zelar, o proteger e o cultivar, e não destruir. Mas então o homem precisa de ser reconciliado com a criação, e no estágio mais profundo da reconciliação é quando o homem passa agora a ver todos os homens indistintamente como sendo nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. E por isso, agora esse homem reconciliado com Deus, consigo mesmo e com a criação, ele pode estar reconciliado com o outro, jamais impondo ao outro nenhum tipo de justiça própria. Os nossos problemas em relação ao outro, isso aí você pode fazer uma pesquisa de campo. De 10 pessoas, se você pesquisar 10 pessoas, 11 trarão o mesmo resultado. Quando você perceber que todas as inimizades, os problemas, os conflitos, está na imposição daquilo que eu coloco sobre o outro. Não gosto da Silvia porque ela não é aquilo que eu gostaria que ela fosse. Porque ela fala mal de mim, porque ela me persegue, porque ela não me ajuda, porque ela virou a cara para mim. Ou seja, eu gero uma inimizade com o meu próximo, porque eu estou cheio de exigências que o outro, talvez sim, talvez não tenha condições de me oferecer. Mas como é que não tem? Ele não pode falar comigo numa boa? O problema é que o homem é a questão de crescimento. Tenha paciência. Mas então, quando o homem passa por esses níveis de reconciliação, então agora
certamente ele experimenta plena salvação. Jesus fala que sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ah, Pai, mas como assim ser perfeito como Pai? É um padrão muito alto. Sim, mas não é a perfeição perfeitíssima do perfeito, porque isso ninguém alcança, ele é absoluto. A perfeição de que Jesus fala é: assim como o Pai dá o sol e a chuva a maus e bons, assim você deve amar os maus e os bons. Não é simples? Imagina só Deus lá no céu, né? Ô São Pedro, hoje você não vai fazer chover no Ceará, porque o povo lá é idólatra. Ah, imaginou? Que situação? Não vai, porque lá tem muita idolatria do meu pai de Cício. Então não vai chover lá. Se Deus fosse agir assim, onde você estaria? Você. Não é? Por isso que Pedro, Tiago e João, ou melhor, Tiago e João, aconselharam a Cristo a incendiar aquela aldeia de samaritanos, né, partindo do pressuposto de Gênesis 19, dizendo: ó, os samaritanos não te recebem lá na aldeia dele. Que tal nós pedimos ao Pai para destruir a cidade com fogo? Aí Jesus só podia dizer: vocês não sabem de que espírito sois, né? Bem, daí os irmãos entendem, portanto, que a salvação pressupõe esses aspectos: ser trazido de volta, e o que implica reconciliação, e essa reconciliação atende a pelo menos 4 níveis, que nos leva à plena reconciliação, finalmente, do homem com o homem, o que o leva à perfeição divina. Perfeito? Esse é o capítulo 2. No capítulo 3, ele apresenta isso enquanto o mistério, né? O mistério. O capítulo 3, o tema é o mistério, que Paulo, inclusive, se torna o grande profeta dessa dispensação para revelar esse mistério aos homens. Então, o Evangelho, de fato, é um grande mistério, do ponto de vista de que ele trata de coisas do coração, da alma, coisas que o homem jamais perscrutou, pensou, ou atingiu. Como nós dissemos aqui no domingo passado, na ministração, como que o homem, procurando alcançar a perfeição divina na humanidade, encontrar aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele tentou por meio da cultura, ele tentou por meio dos sacramentos, tentou por meio do asceticismo, até por meio do ego e da proclamação do ego, e outras coisas que eu não citei no domingo, mas nada disso resolve o problema. Por isso que nisso consiste o mistério, tem que ser revelado, não é? Mas aí é onde entra a grande questão. Os homens, eles preferem a doutrina que determina a conduta do que se enxergarem como são dentro do propósito de Deus, né? Tudo se dificulta aí. Capítulo 4 é onde nós temos que chegar. Nós vimos então, eu estava falando aqui nas últimas mensagens, de 2 antíteses. Vocês se lembram? De duas antíteses importantes. Isso por quê? Se no capítulo 1, preste atenção, capítulo 2 e 3, Paulo mostra o supremo propósito. 2, a condição do homem morto em delitos e pecados, e o meio de Deus de salvá-los, que é por meio da cruz e da reconciliação. Qual é o propósito dessa redenção? O propósito do propósito eterno, o propósito da redenção. Aí Paulo vai exemplificar na segunda parte do livro, capítulos 4, 5 e 6, dizendo: o Senhor quer gerar um corpo para o seu filho. Ele quer gerar no capítulo 5 uma noiva para o seu filho, e ele quer gerar no capítulo 6 um exército para o seu filho. Então fala a ideia, nós temos 3 metáforas: a metáfora do corpo, que é o corpo de Cristo, a metáfora da noiva, que é a noiva de Cristo, e a metáfora do exército, que é o exército de Cristo. Entenda que isso são metáforas, tá bom? Porque quando fala de noiva, Paulo parte de um evento, um fenômeno humano, casamento, homem com mulher. Tanto é que ele vai fazer essa relação constantemente no capítulo 5. E essa relação marital não pode ser aplicada a Cristo e a nós, que fica complicado, né? Então só pode ser o quê? Metafórico. E nós, quando chegarmos no capítulo 5, eu vou explicar todos os detalhes dessa metáfora. Quando ele fala de corpo de Cristo, semelhantemente é uma metáfora. E eu demonstrei para os irmãos aqui no ensino anterior
que o próprio Paulo, ele cria a metáfora quando ele diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e sendo muitos os membros formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, isso não é a criar uma metáfora? Não é comparar uma coisa com a outra? Então, veja que ele usa o corpo humano para você entender como é Cristo. E como é que é Cristo? Ele fala: Cristo é o cabeça, de onde procede os membros, o corpo, e gera uma relação de vida, dependência e serviço. Eu sugiro que os irmãos ouçam a mensagem anterior a essa, né? Lá no site está marcando mensagem de número 33, mas, salvo engano, é a mensagem 32, porque, salvo engano, lá no site está 31, 33, a 32 saltou. Não que saltou a mensagem, eu acho que foi só a numeração que saltou. Então, a última mensagem que está lá, vocês vão ver, mensagem belíssima, que traz o conceito profundo de corpo de Cristo. Nós temos que entender esse conceito de corpo de Cristo que está lá. Então, Paulo fala que esse corpo precisa de ser edificado. E esse é o ponto que nós estávamos tratando por último. Por quê? Olhem para mim. Essa é a minha insistência. E essa é a minha angústia. Que angústia, pastor? De que vocês entendam o que eu estou dizendo. Corpo de Cristo não é uma coisa a que você adere. As pessoas dizem assim: o fulano não é corpo de Cristo. Quando ele se converte, aceita Jesus com um gesto de braço, é batizado, ele se torna membro do corpo de Cristo. Será que é isso mesmo? Eu acho que não. Corpo de Cristo não é uma instituição na qual você entra e recebe uma carteirinha de membro. Corpo de Cristo não é uma doutrina. Corpo de Cristo é uma relação orgânica de cabeça, membro, essa é a metáfora, mas do cabeça procede a vida. Então, quando você entende que você procede dele, que você é a continuação dele, porque a figura do corpo é a mesma figura da videira. A ideia é a mesma. A videira tem os ramos, o Cristo tem os membros, né? A continuação, a extensão do Cristo é o seu corpo. Ora, a minha extensão é o meu próprio corpo, sim ou não? Não é daqui que procede a ordem para todo o corpo, e meu corpo atende à cabeça? Então, Cristo é o cabeça, o corpo, entende-se como sendo uma continuidade do cabeça, por isso uma relação de vida. Meu corpo não pode viver sem a cabeça. Meu corpo é completamente, relacionado à cabeça nesse sentido de vida. O que vai nos levar a uma relação de dependência. Então, essa dependência vai nos levar a entender que eu sou parte. Isso quebra o nosso ego. Você não é absolutamente nada em si mesmo. Todo o nosso significado, que é grande, só se encontra no todo. Estou cansado de falar isso para os irmãos. Ou seja, quando cada um se entender como uma pequena parte extremamente importante, mas que ganha sua importância no conjunto da obra de Deus, que é o cosmos, que é toda a criação, no qual, ou melhor, que existe e se move em Cristo. E aí, então, quando eu entendo essa relação de dependência, de participação, de parte no todo, não tem como eu não proceder numa relação agora de serviço. Aí o membro entende: eu estou aqui como membro. O membro não quer nada para si, ele só quer doar. Ele só doa. Os olhos servem a todo o corpo, as mãos servem a todo o corpo. Nunca as mãos vão pedir que o corpo faça algo por ela. Nunca. Mas ela estará sempre a fazer pelo corpo. Isso é uma característica de membro. Isso quebra também aquela ideia daqueles que falam assim: não, eu sou o corpo de Cristo. Não, nunca foi. Você é parte. E só é parte se tiver essa consciência do significado de corpo de Cristo e não de instituição. Perfeito? Tá. Aí nós dizíamos que esse corpo está sendo o quê? Edificado. É onde entra o grande problema.
Se eu perguntar assim, irmãos, o corpo de Cristo está sendo edificado? Qual é a resposta de vocês? Sim. E se eu perguntar, a pergunta mais óbvia que existe, quem deseja ser edificado no corpo de Cristo? Todos dirão que sim. Todo, é lógico. E se eu perguntar quantos estão sendo edificados? Todos dirão que sim. E aqui é onde entra a angústia, no sentido de que eu gostaria tanto que os irmãos entendessem esse aspecto orgânico de sermos constituídos, corpo de Cristo. Aí eu propus duas antíteses extraídas do capítulo 4. A primeira, já tratada na mensagem anterior, eu contrastei os versículos 1 e 2 do capítulo 4 com o versículo 16. O 16 fala que o corpo está sendo edificado em amor. E os versículos 1 e 2 do capítulo 4 mostram um rogo de Paulo, rogando a nós que nós andemos de modo digno, com mansidão, com humildade, longanimidade, suportando uns aos outros e se esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Alguém fala, pastor, não vejo nenhuma antítese aqui, uma vez que o versículo 16 fala sobre edificados em amor, e no 4 fala sobre humildade, mansidão, tudo coisa positiva. A questão é que quando Paulo diz, rogo-vos, ora, esse rogo implica uma condição. Se a igreja estivesse vivendo totalmente em amor, em longanimidade, em bondade, em mansidão, não haveria o rogo. O rogo só cabe porque rogo é um pedido, é uma súplica. Como eu diz assim, irmãos, nós precisamos andar deste modo, porque nós não podemos andar como andávamos outrora, ou como andam os gentios. É preciso nós andarmos com mansidão, o que implica aqui o ego presente na prática e na experiência da igreja. Então contrasta-se a primeira antítese, o amor com o ego. Não há edificação na base do ego. A igreja se edifica na base do amor. Amor é altruísmo, amor é doação. Então não tem edificação sem amor. Querem algumas provas bíblicas, para os irmãos saberem que eu não estou criando aqui nenhum tópico da minha cabeça? Porque é muito fácil uma pessoa que articula bem as ideias criar uma ideia, né? Capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, é a prova. Paulo, nesses 3 capítulos de 1 Coríntios, ele fala sobre a igreja enquanto corpo de Cristo, e ele fala, portanto, dos membros desse corpo, e disso ele começa então a falar sobre a função dos membros, e portanto ele fala de dons espirituais. E aí ele vai falar do dom de língua, dom de cura, dom disso, dom daquilo, vários dons, etc e tal. Até que ele chega num ponto em que ele fala sobre a importância dos dons quanto ao seu uso na igreja. Ele vai dizer, ora, irmãos, quando vocês falam em línguas na igreja, a pergunta de Paulo, qual é o proveito? Eu não estou aqui desdenhando do dom de línguas. Entenda, cuidado com o ego. Eu estou expondo, Paulo está perguntando, qual é o proveito de se falar em línguas? Porque se você falar em línguas na igreja, diz Paulo, e ninguém compreendeu o que se diz, qual é o proveito disso? Ele diz, ora, tudo que se faz na igreja, e a ideia de igreja aqui é a ideia de corpo de Cristo, de membros de serviço, ele diz, deve ser feito para a edificação do corpo. Ele está dizendo. Ou seja, o membro, tudo o que ele faz, deve visar o corpo, o bem-estar do corpo, o nutrir o corpo, o abençoar o corpo. Por isso que ele vai dizer que o melhor dom é o dom de profecia. Porque o dom de profecia, em contraste ao dom de língua, é a exposição da palavra de Deus. É Deus falando à igreja por meio de um profeta. E quando se profetiza, Paulo diz, todos entendem e são edificados. O que tem a ver com amor? Ele diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Caminho de quê? O caminho da edificação do corpo de Cristo. Ele fala do corpo, dos membros, da função, dos dons, e agora ele fala da necessidade de que esse corpo seja edificado. Quem edifica? Ora, os membros edificam o corpo. E ele fala, eu aponto um caminho para essa edificação, é o amor. A sociedade bíblica brasileira, ou que sejam os tradutores de maneira geral,
colocaram no capítulo 13 o dom supremo. E não é dom supremo, embora o amor seja um dom e seja supremo, mas quando Paulo fala do amor, ele fala: eu passo a mostrar um caminho. O caminho da edificação é o amor. Não existe edificação sem amor. Quando você pensar, o corpo de Cristo precisa ser edificado, e eu quero edificar e ser edificado, pense, não há como fazê-lo fora do amor. E o amor trata com todos os problemas do nosso egoísmo. Aí os irmãos percebem que a edificação, portanto, é um tratamento, não é? Uma cirurgia invasiva do nosso ser por meio da palavra. Quando a palavra vai destruindo em nós tudo aquilo que se opõe ao amor e tudo aquilo que se relaciona ao amor. Então, a primeira antítese é o amor e o ego. A segunda antítese, nós também já começamos a falar, mas não tivemos tempo de terminar, é essa que se encontra dos versículos 11 a 16, que lemos agora no início dessa reunião, e eu me propus a desenvolver essa segunda antítese lendo do 16 para o 11. Paulo colocou do 11 para o 16, na ordem crescente, e está corretíssimo, óbvio, né? Eu proponho ler do 16 para o 11, para que nós comecemos do propósito e venhamos a resgatar esse caminho que Paulo está construindo. E quando então Paulo diz no 16, olha, acompanha aí: de quem todo o corpo bem ajustado e constituído pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo coloca a edificação em amor. Esse não é o alvo, não é o objetivo? Agora, qual é o problema ou a antítese que nós vamos apresentar a partir daqui? Se você volta nos versículos anteriores, você vai observar que Paulo vai colocar que existe um empecilho, existe algo que nos impede de alcançar a edificação. Se na primeira antítese o que nos impede é na primeira antítese, o ego, existe um segundo problema que nos impede de alcançar a edificação. Esse segundo problema ele coloca numa antítese. Veja essa antítese comigo. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Qual é a antítese aqui? Versículo 13. Unidade da fé, que se contrapõe a toda sorte de vento de doutrinas. A fé neotestamentária que se contrapõe aos ventos de doutrinas. Essa é a segunda antítese. E nós então precisamos compreender profundamente o que significa essa fé. Aqui nós devemos chegar à unidade da fé e entendermos o que são esses ventos de doutrinas e como distinguir a fé dos ventos de doutrina. E nós precisamos observar que é dito que os homens maus e perversos é que nos levam para esses ventos de doutrinas. São homens que estão disseminando toda sorte de doutrinas inventadas e criadas. E o pior, se acredita piamente que essas doutrinas, muitas e várias, é a vontade de Deus e a verdade de Deus. Tudo isso porque esses homens encontram os seus pseudos fundamentos na Bíblia. Daí precisamos distinguir uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia, de uma vez por todas, é um livro divino, no sentido de que ele trata de coisas divinas e no sentido de que a sua inspiração procede de Deus. Perfeito? Entretanto, a Bíblia é um livro histórico, é um livro humano, é um livro que passa pelos tempos diferentes, por culturas diferentes. A Bíblia narra e descreve o homem na sua trajetória, o homem no seu conhecimento relativo do divino. E porque o homem é o elemento substancial
da Escritura e não da palavra de Deus, porque o elemento substancial da palavra de Deus é o próprio Cristo, mas o elemento substancial da Escritura é o homem. É o homem vivendo na terra, é Adão no jardim, não é? É Caim fugindo para outra terra, é Lameque matando 2 homens porque feriu a ele, é Noé vivendo num mundo de violência, é um mundo sendo destruído por água, são os pós-diluvianos se rebelando contra Deus. Não é a história do homem? Não é o homem se relacionando negativo ou positivamente em relação a Deus? Toda a Bíblia é assim. É o homem preso no seu tempo. A Escritura é o registro das experiências do homem no seu tempo relativamente a Deus, no seu conhecimento relativo de Deus. E por isso a Bíblia não poderia, ou a Escritura, não poderia ter outra forma de escrita, senão uma escrita antropomórfica. O que é uma escrita antropomórfica? É uma escritura que, falando das coisas divinas, usa de linguagem humana. Então, quando eu quero falar do mistério, como é que eu vou falar do mistério? Me diga, se é um mistério. Deus é um mistério absoluto. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é o Deus incognoscível. Deus habita em luz inacessível, para usar o termo bíblico. Como é que se pode dele falar alguma coisa? Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse ter ouvido coisas inefáveis, coisas que não são possíveis de serem ditas na linguagem humana. Olha que grandeza. Por isso a Bíblia, sendo divina, fala do divino em linguagem humana. Ou seja, Paulo viu coisas inefáveis que ao homem não é permitido dizer e que não existe linguagem humana que decifre ou que defina o indefinido. Então entendamos esse caráter humano da Escritura, esse caráter histórico das Escrituras. Quando não se entende isso, e esse é o grande problema, aí os crentes tomam a Bíblia pela Bíblia. Eles leem a Escritura pela Escritura. Por isso eles começam a pregar um dia da semana. Temos que guardar o sábado. Olha que eles estão trabalhando no sentido espiritual, porque é para Deus, mas estão tomando um elemento físico para agradar o Eterno. Eles acham que se você não trabalhar no sábado, ficar só orando, meditando, ele acha que o Eterno vai ficar feliz com isso, coisa maravilhosa. Ele não entende que o sábado está na Escritura, sim, no Antigo Testamento, mas o objetivo era sinalizar que existe um Criador e que você deve amá-lo. E o fato de você guardar o sábado não implica ou não significa que você ame o Criador. Mas se ele mandou e eu o amo, eu guardo. Mas é mentiroso aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão. Então você que guarda o sábado, mas odeia o seu irmão, porque você expulsa ele das suas comunidades, porque você fala mal dele, você não ama a Deus, mas guarda o sábado. O sábado serve só para dizer, existe um Criador, você o ama? E se você o ama, esse a quem você ama não está pedindo que você guarde dia nenhum. Ele quer dizer, esse dia é para que você se lembre que há um Criador. Lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias Deus fez o céu, a terra, o mar, e etc e tal. Então o sábado é um invólucro da Escritura, para conter uma ideia. Os homens esquecem a ideia, que é a revelação, e apegam-se ao invólucro. E se torna, portanto, isso uma doutrina de homem. É um dos ventos de doutrina. Porque agora eu passo a ser um servo do dia. Eu passo a ser um seguidor do dia. Eu passo a ser um adepto do dia. Consequentemente, eu acuso ou olho atravessado o que não guarda nem segue esse dia. O dia se tornou uma parede de separação entre o que guarda e o que não guarda. Vocês entendem como é contrário ao Evangelho? Pastor, mas está escrito. Eu sei que está escrito. Tem muita coisa escrita que você não faz e não concorda. E você não diz nada porque também ninguém discute, porque não está no tema das nossas discussões do século 21. Ninguém vai discutir sobre a menstruação da mulher.
Não está em pauta nas nossas discussões, na nossa ágora do século XXI. Pastor, o que tem a ver a Bíblia falar disso? Fala, lá em Levítico diz que a mulher, no tempo da sua menstruação, não pode sair de casa, não pode ir para o templo, não pode tocar em nenhum objeto. Tudo que ela tocar, para onde ela for, fica imundo. Está escrito lá. E você concorda com isso? Quero ver um pastor pregar a Bíblia e falar assim, ó, a irmã menstruada não vem para o culto, nem que seja para trazer o dízimo. Eu quero ver. E o pior, como é que vai fazer o teste, né? Como é que vai verificar? Mas está na Bíblia. Vocês estão ouvindo? Então, a Bíblia está cheia de invólucros. Cabe a nós o descobrir a essência. Então é por esse motivo também que os homens distraem aos outros, por exemplo, com, vamos colocar aqui a questão que eu falava na última semana, a questão da comida sacrificada a ídolo. Eu cresci ouvindo e aprendendo, minha mãe sempre me ensinou tudo conforme ela compreendia, embora tudo que ela compreendesse era errado. Amava Deus de um jeito extraordinário, mas errado. Não posso fazer nada. Aí não podia comer balinha de Cosme e Damião. Isso para uma criança que não tem nada a ver com Cosme, nem com Damião. No adulto, tudo bem. Era criança, vê todo mundo comendo balinha na escola. Distribuía, aí você tinha que ficar lá, o crente não pode pegar. Com vontade, com vergonha. Nós éramos muito fiéis. Nós não comíamos. Passava um sufoco muito grande. Pastor, mas e pode? Bem, Paulo vai ensinar a questão dos invólucros. Olha a realidade por detrás de qualquer alimento. Paulo diz, tudo o que Deus fez é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Ainda que tenha sido sacrificado a um ídolo, ele diz. Razão, o ídolo não é nada. O diabo não é nada, o único que é Deus. O diabo é um coitado, tadinho, eu tenho uma pena dele. Ele também deve ter uma pena de mim, um com pena do outro, né? Mas de todo modo, o diabo é só um ser que caiu de fato do estado de perfeição, desintegrou-se também, se opõe na sua loucura contra a verdade, contra o eterno, mas que é tão caído e pecador e carente de misericórdia quanto qualquer outro pecador. Bem, de todo modo, aí as pessoas esquecem a realidade do significado de que tudo foi Deus que fez, e é bom olhar para a natureza boa, porque provém de Deus, e passa a defender o dogma de não comer isso e não beber aquilo. Aí a pessoa passa a ser seguidor do abstêmio, da abstenção. Aí ele acha que vai para o céu porque ele é abstêmio disso ou daquilo. Vocês percebem como são ventos de doutrinas? Daqui a pouco você vai observar que cada grupo religioso tem um conjunto de coisas a que ele segue. É o que segue o dia, é o que segue a comida ou não comer, é o que segue o véu sobre a cabeça, é o que segue o tipo de roupa que se usa. Aí cada um vai seguindo as coisas e deixam escapar a essência de tudo isso. Então, quando Paulo diz, até que cheguemos à unidade da fé, ele está dizendo que já no seu tempo havia um problema grave de fé. Ou seja, a igreja naquele tempo já estava perdendo a essência para aderir aos invólucros. Nossa proposta, enquanto de volta à palavra, é nos livrarmos de todos os invólucros. Mas não é para nos fazer libertinos, é para nos conceder a verdadeira liberdade em Cristo. Quando nós entendermos a essência das coisas, não vamos mais ser escravos da doutrina de homens. Nós não vamos ser mais atraídos pelos ventos de doutrinas. Isso porque, para quem não tem visão clara da verdade, os ventos de doutrinas são muito mais atrativos do que a essência da verdade. Imagine só um pai dando ao seu filho desnutrido, doente, biotônico Fontoura, com emulsão Scott, com ovo de pata.
Quem já tomou aqui? Já tomou? Emulsão Scott com ovo de pata e biotônico Futura. É gostoso? Não é gostoso. Agora, imagine você um suspiro Maria Mole Zorro. Não sei se vocês lembram do Zorro. Um pirulito de caramelo, chamava-se Zorro. É um pirulito de caramelo, que seja, balinha, chiclete. Qual que a criança prefere? O biotônico Fontoura, emulsão Scott, ovo de pata ou os doces? Mas qual faz bem à saúde? O outro traz alguma alegria, satisfação temporária, não alimenta, só tem açúcar, caria os dentes, mas a criança vai ser atraída pelos doces. Os doces aqui eu estou comparando com as doutrinas de homens, o quanto que as doutrinas são atrativas. Os homens gostam demais de coisas. Ele quer uma carroça cheia de coisas, para ele dizer que ele guarda, que ele faz, que ele não bebe, que ele não faz, para ele poder se sentir. Agora, em contrapartida, quando você renega essas coisas, todas, você também não pode ficar no vazio. Esse talvez seja o nosso, de volta à palavra, o nosso grande problema, é o ficar no vazio. Nós renegamos a carroça de coisas, mas não transitamos para a essência. Ficamos no vazio, agora um tanto mais irresponsáveis, um tanto menos comprometido, um tanto mais, estou nem aí, um tanto mais, vou se der. Aí a pessoa cai no extremo do erro. Nós temos que transitar para a fé. E essa fé que é a grande questão. Então, as doutrinas, os ventos de doutrinas, que são aqui, como diz, articuladas pelos homens, ou pela astúcia dos homens que conduzem ao erro, são aqui contrastadas com a sã doutrina, ou essa unidade de fé, que é promovida pelos homens dons, do versículo 11. Então, olha o contraste. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. De um lado, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Do outro lado, da antítese, homens que articulam doutrinas movidos pela sua astúcia e que induzem ao erro. Então, temos os homens astutos de um lado e os homens dons de outro. Então, o que nos impede da edificação? Não ouvirmos os homens dons e sermos atraídos e darmos ouvidos aos homens perversos. Isso porque os homens perversos não vão dizer para você que eles são perversos. Às vezes, muitos deles nem sabem que são perversos. Muitos deles estão ainda enganados. São os enganadores que estão eles próprios enganados, porque não viram, e talvez até lhes foi apresentada a verdade, mas eles não deram crédito e por isso nem conhecem. Mas tem aqueles que ouviram e entenderam e não quiseram, porque todos aqueles que ouvirem o Evangelho na sua pureza, serão como Cristo no seu tempo. Como? Enquanto os líderes religiosos judeus estavam disputando uma cadeira na sinagoga, ou um lugar no templo, Jesus não queria nada disso. E o medo dos religiosos judeus era que Cristo usurpasse, ou tomasse deles, melhor, que Cristo tomasse deles o que eles usurparam, o lugar no templo, o lugar de Deus. Então, Jesus não queria saber de posição, de cadeira no templo. Ele não queria nada disso, ele só queria pregar a verdade. Então, aqueles que querem também viver sua verdade, vão perder os privilégios. Enquanto aqui nós estamos dizendo que chamar o outro de bispo é uma bobagem, porque não importa se você chama de bispo, ou se você não chama, o que importa é a função. Por aí estão lutando para ser bispo. Uns querendo deixar de ser, e outros querendo ser. Porque o ser bispo por aí é uma coisa violenta, extraordinária. E o pior, quanto mais a pessoa se impõe,
enquanto tal, mais os homens se deixam escravizar. Ao inverso. E quanto menos você impõe a si mesmo, quanto mais você se mistura e destrói qualquer tipo de altar ou de poste ídolo, menos as pessoas te respeitam e menos crédito te dão. Você vê como que o ser humano é complicado, né? O coração do homem é terrível. Deveria ser o inverso, né? Mais crédito tem porque abre mão, não está querendo essas coisas. Bem, de todo modo, temos aqui esse contraste. Os homens perversos com as suas doutrinas humanas. Pastor, como fazer para diferenciar a fé genuína dos ventos de doutrinas? Simples. Eu vou dar aqui uma chave para vocês. Lógico, é uma chave que você vai ter que girar, né? Tem que colocar na fechadura e girar 2 vezes, 3, até abrir a porta, né? Mas é uma chave. Tudo que lhe pregarem, ou que lhes pregarem, tudo que tiver uma relação direta, e imediata e final com coisas, não é a verdade. Coisas. Estava aqui um dia, a semana tem uns 2 meses, 3 meses, um irmão novo da igreja, tadinho, chegou todo feliz, num carrinho zero, acabado de comprar, na semana que ele comprou. Aí ele chegou, encostou o carro dele aqui, eu também encostei o meu javelinho dele novo, cheirando a novo, banco de couro, tudo. Ele, bispo, que bom que eu te encontrei aqui. Ó, comprei esse carro essa semana, Deus me deu. Falei, que benção, que maravilha. Aí eu quero que você venha um tempinho para você poder orar no carro aqui, abençoar e ungir meu carro. Aí eu falei, ô meu irmão, não faça isso, eu não vou fazer isso com você. Porque se eu colocar óleo no seu carro, só vai sujar. Porque a bênção de Deus no seu carro é você aí dentro. Se você for bênção, onde você estiver e o que tiver, tudo é bênção. Mas se você não for bênção, pode tacar óleo, pode fazer vigília, que não resolve. A bênção é você. Ele, é mesmo, pastor? Falei, é você a bênção. Falei, agora eu estou mais tranquilo, então, se eu sou a bênção. Falei, seja bênção que o seu carro é bênção. Agora, não se engane. Pode bater, pode arranhar, tudo é coisa da vida. Tudo que está aqui na terra se acaba. Uns mais rápido que o outro, outros menos. Você pode até zelar do carro, mas não tem garantia que você não vai bater seu carro ou que alguém não vai bater nele. Para de bobagem. Deus está preocupado com sua alma, não é com a batida do seu carro. E tem mais, quem coloca carro na rua é para bater mesmo, Está todo mundo dirigindo, você não quer bater? Ué, não é, você não está, não é uma linha de trem que só anda um? Se tem 2, vai correr o risco. Olhou o WhatsApp, bateu. As mulherizadas pintando, dirigindo, pintando o olho, ó. Eu já vi disso, mais da conta, a pessoa dirigindo a 120 por hora, pintando o olho. E não quer bater o carro. Né? Não quer bater o carro. Né? A pessoa dirigindo e no zap aqui, ó. Não quer bater o carro. Aí depois a culpa é do diabo ou de Jesus, não é sua. A culpa é sua. Mas qual é a ideia? É que muitos fazem, não o irmão que me pediu, mas ele assim aprendeu com outros, de usar um óleo para dar a esse óleo alguma função ou algum poder sobrenatural. Então, isso é invólucro. Pastor, a Bíblia fala sobre o óleo. Fala, gente, que lógico. Fala sobre o óleo, sobre o véu, sobre o sábado. O que mais você quer? O que você quiser, ela fala. Agora, você tem que saber o sentido. Pastor, mas Tiago fala do óleo para o presbítero ungir com óleo. Fala. Ele falou na ignorância dele, no tempo dele. Ou talvez ele usou aquilo como forma pedagógica para o público dele. Porque às vezes você tem o crescimento, mas seu público não tem. É o professor numa sala de aula. Não adianta ele falar claramente sobre prudência, porque a criança não vai entender. Então ela vai contar a historinha. Entendeu? É porque Tiago, o que tem Tiago? Tiago era um homem. Ele não sabia? Provavelmente sabia. Provavelmente sabia. Por que ele falou? Ora, assim como Paulo também disse, olha, você é escravo, não queira se desvencilhar da escravidão. Então Paulo concordava? Não, gente, Paulo disse que em Cristo não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Essa é a verdade. Mas existe um status temporal, cultural, que não pode ser desfeito e desmontado assim de uma vez para outra. Você precisa trabalhar a verdade nos invólucros culturais do seu tempo.
razão porque você vai encontrá-los na Bíblia abundantemente, inclusive no Novo Testamento. Mas Paulo é claro ao ensinar à igreja os significados dessas coisas. Como, por exemplo, quando ele diz assim, olha, é importante, eu vos louvo, inclusive, pelo fato de vocês guardarem as tradições. 1 Coríntios capítulo 11. Entretanto, olha ele transitando do invólucro para a verdade. Quero que saibais que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da mulher, do homem, o homem é a cabeça da mulher. Essa é a verdade. Ah, então o homem é a cabeça da mulher, ele é o macho da casa? Isso é invólucro cultural. Ele está dizendo de uma relação de amor e submissão mútuo. E o exemplo primordial é o pai e o filho, que começa, Deus é o cabeça de Cristo. E nessa relação não tem machismo, não tem feminismo, não tem estratificação, tem amor e serviço mútuo. O que ele está dizendo é, não existe vida genuinamente cristã sem a relação amor e submissão. Não existe. Não é amor e submissão. Ou como duas coisas. Eu exerço autoridade, você submissão. Não. Paulo vai dizer, submetei-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Sim, mas nas relações existe uma hierarquização da vida. O pai em relação ao filho, ou não. Pastor em relação à membresia de igreja. Mas essa relação é uma relação de amor e serviço mútuos. Não dá nenhuma categoria superior para que esse ou aquele abuse em poder. A única lei no reino de Deus é autoridade sem força. A autoridade é um exercício de Deus, inclusive, mas sem opressão. Autoridade sem, enfim. Então, todas as vezes, essa é a chave que eu estou dando para vocês, para discernirem entre a fé verdadeira e as doutrinas humanas. Tudo que se impõe, se amanhã eu disser que o envelope que vocês vão receber está ungido, isso é vento de doutrina. Se eu trouxer uma água de Israel, isso é um vento de doutrina. Se eu quiser pregar um dia da semana, isso é um vento de doutrina. Tudo que você aplicar no plano físico, em nome de Deus, é vento de doutrina. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa bonita. Olha que profundo. Se bem que é profundo, mas é complexo de se entender quando não se tem noção maior das coisas, né? Jesus falando à mulher samaritana. Qual era a preocupação dela? Olha o que eu estou falando de invólucro e de realidade. A mulher falava, Senhor, onde devemos adorar? A pergunta dela estava correta do ponto de vista temporal. Ela estava no meio de um conflito entre dois povos, judeus e samaritanos. Havia a ideia de um templo sagrado que Deus havia estabelecido. Olha o conflito, como é grave. Hoje ela fala assim, pastor, mas e agora? Mas já teve tempo em que alguém também esteve em situações semelhantes. Porque quem foi que mandou construir o templo, não foi Deus? Então ela está preocupada com o templo, Deus mandou, ela tem uma preocupação lógica, sim ou não? Uma explicação, uma preocupação plausível, normal. Onde deve adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Porque existe uma história por detrás desses dois templos. Deus ordenou adorar em Jerusalém, não tem outro lugar. Mas os samaritanos justificaram que Deus havia mudado o lugar de adoração. Eles também tinham lá os livros deles sagrados, dos seus profetas. Isso porque os samaritanos eram judeus, mas também eram pagãos. Mas eram judeus ou eram pagãos? Os samaritanos eram um povo misto, híbrido, no sentido de que era o resultado de casamentos mistos de judeus com pagãos. Quando por ocasião do exílio babilônico e assírio, muitos judeus, hebreus, que ficaram nas terras de Israel, no caso, até então, Samaria, se casaram com outros povos, porque quando Nabucodonosor levou o povo cativo, e também muitos foram para a Síria cativo, e muitos hebreus ficaram na terra deles. E você sabe que quando alguém é escravo, mas na sua própria terra, ele tem força, não tem? De rebelião e de volta, e conseguir retornar a coisa. Então, qual era a astúcia dos opressores? Trazer povos estrangeiros, misturar no meio dos nativos para enfraquecer. Porque você cria uma polis
e equilibra o poder. Você é judeu, está na sua terra, mas eu também sou daqui. Também eu tenho força aqui, força política aqui. Aí, quando misturou-se aqui os povos para enfraquecer o povo hebreu, aí eles começaram a se casar. Aí os filhos que nasciam eram tanto hebreu quanto de outras nações. E aí esse povo ficou misturado, um povo visto pelos hebreus puros como um povo impuro. Daí a cisão de judeu e samaritano. Quando os samaritanos quiseram se unir ao povo hebreu para reconstruir o templo de Jerusalém, os hebreus falaram: não, vocês são impuros, sai daqui, vocês não se misturam mais com a gente. Aí os samaritanos falaram: ah, é? Então tá bom, acabamos de ter uma revelação que Deus mudou o lugar de adoração, agora vai ser em Gerizim, construir um templo rival. E nessa luta, nesse ínter, estava lá uma mulher sincera, que ela ouvia os hebreus falar que tinha que ser em Jerusalém, ouvia os samaritanos dizerem que é em Samaria, e ela ficava querendo servir a Deus verdadeiramente. Onde é o lugar de adoração de Jesus? Ela perguntou. Onde se deve adorar? Em Jerusalém ou Gerizim? Então ela está preocupada com o quê? Com os invólucros. Como é que eu sei disso? Por causa da resposta de Jesus, que diz: não é nem em Samaria, nem em Jerusalém. Mas como não é? E Deuteronômio capítulo 12 diz o quê? Hein, Jesus? Olha a ideia. Capítulo 12 está lá. Eu, diz o Senhor, escolhi Jerusalém para ali fazer habitar o meu nome. O que fazer de Êxodo capítulo 25, versículo 8? Quando Deus diz a Moisés: faça-me um santuário conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E Jesus agora diz: nem em Jerusalém, nem em Samaria. Mas por quê? Ele fala: não, porque Deus é espírito. O monte Moriá, onde está o templo de Jerusalém, ou estava, é físico ou é espírito? Então, esquece. E o monte Gerizim é físico ou espírito? Então esquece. E o templo construído no monte Moriá é físico ou é espírito? Hã? Não estou entendendo. É espírito? Físico? Então esquece. E o templo sobre o monte Gerizim? Então esquece. E o dia da semana, que é uma contagem, é físico ou é espírito? Então esquece. E o véu sobre a cabeça, é físico ou espírito? Porque Deus é espírito, importa. Ou seja, o que vai resultar tem uma razão. Deus é espírito, essa é a causa primordial. Porque Ele é espírito, importa que aquele que o adore também em espírito. Essa é a verdade. Se Deus é espírito, não pode haver invólucro material. Mas houve e sempre haverá quando for necessário para o homem temporal. Se nós avançamos no tempo e compreendemos, temos que transitar. Entenderam ou não? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Aí combina, espírito com espírito. E em verdade. Ou seja, as coisas com as quais adoramos devem ser em realidade e não em símbolos. Essa é a chave. Tudo o que te ensinarem, tudo o que vocês ouvirem, que te leva para o físico, para as coisas, que não seja espiritual, vinculado ao espírito, é vento de doutrina. Ah, pastor, então você está dizendo que quando Paulo usou um invólucro, ou quando Tiago usou um invólucro, era vento de doutrina? Calma. Quando você toma o invólucro por a verdade, é um vento de doutrina. Quando você impõe como doutrina, como sendo a verdade. Quando ele fala, o uso do véu é a verdade de Deus. Invólucro, portanto, vento de doutrina, quando imposto com esse peso de verdade. Ainda que a pessoa não saiba que está fazendo isso. A irmã Silvia está lembrando do pão e do vinho, não é? Aí basta você entender a questão. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana pega aquele pãozinho, aquela hóstia, e eles dizem que aquela hóstia é o corpo, sangue, alma e divindade, por isso eles adoram a hóstia,
Por isso que tem o feriado de Corpus Christi, né? Quando eles usam aquela grande hóstia, naquele grande sol, eles se prostram. Ali é Cristo para eles. Ali é uma coisa, ali é feito de trigo sem glúten. É a condição. Eles fizeram aquilo lá. Não pode ser Deus, não pode ser adorado, não pode ser a verdade. Eles dizem que é e é objeto de fé e de adoração. Isso é vento de doutrina. Quando se impõe. Pastor, e se a pessoa guarda o sábado, mas por conta própria, ela gosta, ela separa. Aí Paulo fala, aquele que faz para o Senhor, amém. E aquele que não faz, amém. E quando é que não pode? Quando você impõe por verdade a doutrina, aí não. Paulo fala assim, olha, faça para Deus o que você quiser com a sua fé. Nós não discutimos isso. Um crê que pode comer de tudo, o outro só come legume. Nós não vamos discutir isso. Agora, quando entra no campo da fé, da doutrina e da verdade, aí Paulo fala, eu queria que tais pessoas que isso ensina fossem mutiladas. Ai, Paulo era mau? Não, é o jogo de palavras, porque o contexto lá era circuncisão. E circuncisão é mutilação. Então, nesse âmbito, se eles querem ser mutilados, que sejam mutilados. Aí ficou um jogo de ideia, mas para mostrar que Paulo repudiava a ideia de transformar um invólucro temporal, cultural, físico, colocado e imposto como verdade. Vamos entender qual é a chave? Agora imaginem vocês quando nós aplicarmos, ou quando aplicarmos essa chave do espiritual em todos os sentidos e em todos os ensinamentos bíblicos. E é por isso que eu digo para os irmãos, ouçam as mensagens, ouçam com atenção, perguntem. Por quê? Porque a coisa é mais grave do que você imagina. Porque quando você for aplicar, por exemplo, a uma interpretação escatológica, e ainda bem que os cristãos, de modo geral, pelo menos a maioria deles, não colocam escatologia como base de fé. Por exemplo, uns acreditam que o arrebatamento é antes da tribulação, outros depois da tribulação. Eles lutam nesse contexto, mas eles acham que quem acredita de um modo ou de outro não tem importância para a salvação. Então eles relativizaram. Então não tem essa luta como... Entretanto, você imagina quando você aplicar essa mesma chave do espiritual para as questões escatológicas. Você imagine só que a Bíblia fala que estarão 144 mil sobre o monte Sião, em pé, com o cordeiro, tendo na testa escrito o nome do Pai e do Filho. Aí, como é que você lê isso? Você imagina que você é parte dos 144 mil? Aí começa a primeira discussão. É 144 mil literal ou simbólico? Aí começa uma discussão que não vai para lugar nenhum. Né? Vocês entendem? Aí imagina agora 144 mil pessoas sobre o Monte Sião. Você já foi no Monte Sião? Vai lá no Monte Sião e coloca os 144 mil lá em cima. Pega a metragem e calcula, calcula só 40 por 40, colocar uma pessoa em pé. Você vai ter um problema aí de dados. Ah, pastor, então não é sobre o Monte Sião? E se eles estiverem sentados, já estará errado, porque eles que estarão em pé. E por que não pode ser deitado, tem que ser em pé? Porque deitado vai ocupar mais espaço, vai caber menos gente. Não, gente. É porque o em pé significa vitória. Certo? Monte Sião significa reinando. Ou seja, observa que tudo vai ganhando uma dimensão espiritual. Você nunca mais poderá ler a Bíblia como outrora, vendo coisas e coisas e coisas, como se a Bíblia falasse de coisas. Pastor, você alegoriza muito a Bíblia. Alguém me disse uma vez isso. Você está mais para Orígenes do que para qualquer coisa. Mas não é assim que a própria Bíblia se auto-interpreta? Quando Paulo, por exemplo, escreve a Timóteo, ele fala assim, olha, digno é o trabalhador do seu salário, digno é o obreiro do seu salário, os presbíteros que presidem bem são dignos do seu salário. Aí ele fala, sabe por quê? Porque está escrito. Paulo vai dar um versículo. De onde ele vai tirar esse versículo? Que o presbítero é digno de salário. De onde? Porque a Bíblia
escrita que já havia no Antigo Testamento. Sim ou não? O Novo, ele ainda haveria de escrever. Paulo e os demais. Não existia. E não se pega versículo que você próprio escreveu para fundamentar. Quando ele fala está escrito, ele tem que ter uma fonte de fundamentação, que é a Bíblia hebraica. E como ele vai tirar esse versículo de lá, que o presbítero que preside bem é digno de salário, se não havia presbítero no Antigo Testamento? Vai tirar de onde? Aí ele traz o versículo, porque está escrito, não amarre a boca do boi enquanto debulha o trigo. Aí antes de alguém levantar a mão para falar, Paulo, mas aí ele está dizendo do boi que está arando a terra. Aí ele pergunta, e é com bois que Deus se preocupa? Paulo pergunta, não é isso uma mensagem numa linguagem temporal e invólucra para falar dos presbíteros que presidem na igreja? Não é o boi um símbolo do serviço? É isso que ele está dizendo. Não está ele aqui mostrando a essência da verdade da Bíblia, agora numa linguagem totalmente desprovida de simbolismo? Ele não está desnudando o símbolo para nós? Não é isso também que ele diz quando quer falar sobre as duas alianças, Antigo e Novo Testamento, quando ele fala Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre, e ele diz essas coisas são alegóricas? Então, entendam essa questão. Quando então nós entendermos a ideia do físico, do espiritual, do invólucro e da verdade, nunca mais leremos a Bíblia de outra maneira. Então, eu disse tudo isso para entregar a vocês a chave, mas não é a chave da vitória do carro, da casa própria, é a chave de interpretação. Deus é espírito. Então, quando é que surgem os ventos de doutrinas? Por que são ventos de doutrinas? Porque os ventos nos afastam da verdade, nos levam para longe da verdade. E o que nos leva para longe da verdade? Qualquer coisa que nos prive de uma compreensão clara da realidade de Deus e de tudo que se relaciona a Ele, ao homem, à criação, à verdade divina. Então, se eu uso essa jarra para distanciar vocês de um fato, sabendo eu ou não, se eu coloco isso por verdade, certamente a verdade vai estar oculta, porque os olhos de vocês se voltarão sempre para o objeto. Entenderam? Então, essa é uma maneira. Lógico que para trabalhar essa chave em todos os sentidos, leva muito tempo, não é? Mas é uma chave, tá bom? Semana que vem, nós retomamos este mesmo texto e vamos continuar falando, sobretudo agora, sobre os homens dons e sobre como que eles são úteis para essa edificação do corpo de Cristo. Então, só para fechar o ponto, lembrem-se que essa antítese dos homens perversos com os homens dons, da fé genuína, e dos ventos de doutrinas, para vocês entenderem, o que nos impede a edificação são esses homens e essas falsas doutrinas. Se queremos ser edificados, precisamos nos livrar dos homens maus e perversos, da sua ditadura teológica e eclesial, para podermos então sermos livres e sermos edificados na fé. Do contrário, não há edificação. Não há edificação pelo ego, não há edificação pelos ventos de doutrina. Só há edificação pelo amor e pela sã doutrina. Perfeito? Deu para entender?